Minha saudação à igreja em nome de Jesus, amém? Quero externar meu privilégio de poder participar desse encontro, 142º, e encontrar irmãos queridos, discutir e pensar sobre as coisas concernentes ao reino de Deus. Muito bom ter irmãos com quem a gente pode compartilhar a caminhada e a jornada, e hoje, tendo o nosso encontro abrilhantado pela presença da membresia da igreja local, e isso nós devemos reconhecer o importante trabalho do pastor Beto e toda a sua liderança aqui na igreja local. Nós somos muito gratos pela acolhida aqui ao encontro. Na nossa 142ª Assembleia do Conselho de Ministros e Oficiais da região Leste-Oeste, a gente decidiu pensar sobre o tema da ética cristã. E pensar sobre a ética cristã é pensar sobre uma matéria relevante para os nossos dias, uma vez que grande parte do descrédito que o mundo tem dado para a igreja e grande parte do descrédito que nós temos dado aos outros dentro desse conselho está vinculado a atitudes antiéticas, em virtude de comportamentos que ferem a palavra de Deus. E antes de iniciar a exposição aqui do meu tema, eu gostaria de apresentar de forma bem sucinta o que é que eu quero dizer por ética cristã. Eu acho interessante começar definindo o que é que eu quero dizer por ética, para que eu tenha certeza de que quando eu falar de ética, eu e você estaremos pensando e falando sobre a mesma coisa. E por ética cristã, eu estou entendendo como a teologia aplicada à vida prática, a fim de determinar quais atos e quais atitudes recebem ou não recebem a bênção de Deus, conforme exposta na Escritura. Pensar sobre a ética cristã é pensar sobre a teologia aplicada à vida, a fim de descobrir quais atos e atitudes recebem ou não recebem a bênção de Deus, conforme expressa nas Escrituras. Eu acho importante falar logo de cara que eu compreendo que há outras definições de ética. Um livro muito famoso sobre ética, de Aristóteles, Ética Nicômaco, ele tenta definir ética como uma discussão sobre o que é certo e o que é errado. Eu não estou aí. Eu estou querendo pensar sobre ética a partir da palavra de Deus. Eu não me interesso o que lá fora acredita ser certo e errado. O que me interessa nessa noite é voltar para nossa regra de fé e prática, o nosso manual, e olhar o que o nosso manual diz a respeito do que é certo e do que é errado. Portanto, nós precisamos então buscar algo que agrade a Deus. Eu queria começar refletindo com vocês sobre Colossenses, capítulo 1, versículo 10. Nem Pedro, depois do Pentecostes, tomou um suquinho, viu, irmãos? Colossenses capítulo 1, versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: para que possais andar dignamente diante do Senhor. Outras versões vão dizer: para que possais viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Por que pensar sobre ética? Para que nós possamos viver uma vida que agrada a Deus. Como servos de Deus, somos chamados a cumprir aquilo que Deus requer de nós por sua palavra. Não fazemos nada mais do que a nossa obrigação quando buscamos agradar a Deus. Portanto, pensar sobre ética cristã é pensar e convidar os irmãos e as irmãs presentes aqui nessa noite para fazer o mínimo, caminhar em fidelidade ao nosso Senhor. Um outro texto que eu gostaria de olhar ainda de forma introdutória é Filipenses capítulo 1, versículo 27. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Diz assim: somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo.
Aqui nós temos uma ideia de Paulo falando para aquela igreja que há comportamentos cristãos que não condizem com o evangelho. Se nós, enquanto obreiros, enquanto servos, estamos caminhando para pregar o evangelho, estamos caminhando para zelar o evangelho, a nossa vida, ela também faz parte da nossa pregação. Nós pastores somos chamados, o nosso regimento fala sobre isso, que uma das funções pelas quais nós trabalhamos para a igreja é para protegê-la do ensino herético. Mas uma das formas que nós pastores temos para adornar a doutrina é vivendo de forma ética, vivendo uma vida que agrada a Deus, vivendo segundo os propósitos de Deus. Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 3, ele vai estabelecer quais os critérios alguém precisa ter para exercer o episcopado, o chamado pastoral. E ali você não vai encontrar uma longa lista dizendo que precisa ser um bom orador. Você não vai encontrar uma lista falando das habilidades pastorais. Mas ali você vai encontrar um convite à firmeza de caráter, à firmeza de uma vida que agrada a Deus e, por agradar a Deus, honra o evangelho de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 1. Efésios capítulo 4, versículo 1. Diz assim: rogo-vos, pois eu, Paulo falando, preso do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foram chamados. Meus irmãos, se nós estamos aqui, confessamos o nome de Cristo, fomos chamados pelo precioso Evangelho e cremos no precioso Evangelho, nós não podemos cometer uma idiosincrasia, nós não podemos andar de forma que a nossa vida desmanche, borre a nossa pregação. Precisamos viver de modo digno, é esse o chamado de Paulo. Então, por isso que eu quero pensar sobre ética. Esses 3 textos, eles me ajudam a pensar sobre a ética cristã. Agora, diante da abrangência do assunto, falar sobre comportamento, sobre vida cristã, é uma tarefa muito maior do que as minhas capacidades e também muito maior do que o meu tempo. Por isso, então, eu gostaria de resumir ou de limitar a ética a uma área específica da vida. E hoje eu quero direcionar a nossa reflexão para falar sobre a ética direcionada para a pureza sexual daqueles que estão servindo na obra de Deus. Falar sobre sexualidade e ética, numa perspectiva bíblica, para que a gente possa nos blindar a respeito disso. Por que eu precisei falar sobre isso? Ou por que eu me senti inclinado a falar sobre isso? Nós estamos vivendo uma pandemia. E eu não falo do Covid. Eu falo de uma doença muito mais grave que tem assolado o povo de Deus. Cada vez mais, o número de cristãos, o número de homens e mulheres que aos domingos levantam a sua mão, abrem sua boca para louvar a Deus, está crescendo esse número de pessoas que fazem isso e consomem pornografia. Está cada vez mais comum encontrar homens e mulheres que largaram o plano de Deus para a pureza, para se entregar às suas próprias paixões. Nos últimos anos, eu mesmo tive que lidar com homens que foram chamados para ilustrar com a sua própria vida a mensagem do Evangelho de Cristo. Homens que se envolveram em prática de imoralidade sexual. Abismos, por vezes, irreparáveis. Quedas, muitas vezes, que machucaram não somente a si mesmo, mas a sua família, aos seus liderados e todos aqueles que estavam debaixo da sua cobertura. Sem o arrependimento e sem o tratamento que o Senhor providencia por meio de sua palavra, pessoas que estão envolvidas em imoralidade sexual podem ter a sua mente cauterizada e nunca mais conseguirem reconstituir a sua vida, a sua família e muito menos o seu ministério. Portanto, meus irmãos, eu quero que vocês entendam a seriedade do que está acontecendo aqui nessa noite. Eu quero que vocês entendam como nós precisamos voltar para o texto sagrado e nos debruçarmos na palavra de Deus, a fim de honrarmos ao Senhor também na nossa vida sexual. O meu propósito nessa noite é alertar aqueles que estão de pé. Se talvez você que está aqui, obreiro, obreira,
irmão, membro de igreja local, não se encontra em uma situação, em uma vida de impureza sexual, esse sermão também é para você. Esse sermão é para você, porque o que eu quero lhe mostrar hoje é que biblicamente essa é uma prática inconcebível. E que se você tomar a decisão por desenvolver essa prática, você pode arruinar a sua vida, a sua família e o seu ministério. Portanto, se você está de pé, essa palavra também é para você. Essa palavra também é para fornecer material bíblico para os pastores, discipuladores, líderes que estão trabalhando com pessoas que estão lutando nesse exato momento com isso. Eu fiz um levantamento dos aconselhamentos que fiz entre 2017 e 2018. 80% dos casos foram de imoralidade sexual. Eu também quero e também tenho um alvo nessa noite de convidar você, de ajudar você que está envolvido na prática da imoralidade sexual. Eu quero convidar você ao arrependimento. E o arrependimento não marcado pelo choro, não marcado pelas lágrimas que molham seus olhos, mas o arrependimento que é marcado pelo abandono e pela mudança e pela restauração do seu relacionamento com Deus e serviço à igreja. Por isso, meus irmãos, eu quero pensar sobre sexualidade e ética à luz da palavra de Deus. Amém? Um dos livros que eu consultei enquanto preparava essa ministração, o autor aponta algumas razões que estão por trás do crescimento da imoralidade sexual no meio da igreja. E um dos pontos que ele coloca é que a nossa sociedade tem cada vez mais aumentado o nível de permissividade. Músicas, cenas de filme, pautas de conversa, que outrora eram tidas como coisas vergonhosas, hoje estão cada vez mais comuns. A maioria das músicas que passam tocando em carros de som alto são músicas que descrevem relacionamentos sexuais, que descrevem o intercurso sexual que o homem e a mulher deveria ter no seu privado, debaixo da bênção de Deus, no casamento. Cada vez mais comum, homens e mulheres apresentam parte do seu corpo, sugerindo algum tipo de disponibilidade sexual. Uma pessoa que lutava contra a pornografia descreveu da seguinte maneira como é a luta dela na nossa sociedade. Ela disse assim: imagine que você é um alcoólatra e em todo lugar que você vai, alguém lhe oferece um copinho de cana, um copinho de cerveja, um copinho de uísque. Imagine como difícil seria você entrar para comprar algo e alguém chegar lhe oferecendo cachaça, bebida, sempre diante de você a tentação. Alguém que luta contra isso descreveu que é exatamente assim que se sente ao olhar as redes sociais, ao botar o pé fora de casa. O segundo fator que eu estou apresentando aqui como aceleração da imoralidade sexual são as novas formas de tecnologia. Mais do que qualquer outra coisa, o livre acesso à internet disseminou o consumo de material pornográfico. Anteriormente, para se consumir pornografia era necessário ser um pouco mais corajoso do que é hoje. Você precisava ir até uma revista, olhar no olho de uma pessoa real, correr o risco de ser visto, para então passar por essa vergonha para poder consumir material pornográfico. Hoje em dia, homens e mulheres, simplesmente a um clique, conseguem ter acesso aos níveis mais profundos de depravação do ser humano. E não pense que isso está distante de nós. Mesmo enquanto eu pesquisava para essa palestra, fiquei espantado com o número de pastores, obreiros e líderes que já foram pegos consumindo pornografia, que já foram pegos vendo coisas que são imorais, já foram pegos praticando imoralidade sexual. Meus irmãos, nós precisamos entender a seriedade desse assunto. A ideia da internet, a facilitação da internet, ela dá uma ideia de privacidade.
O que nós precisamos lembrar, meus irmãos, é que não há nada oculto aos olhos do Deus que criou os céus e a terra. O Salmo 139, o salmista vai dizer que ele tentou se esconder de Deus no mais alto de todos os céus, ou também no mais profundo do abismo, mas ainda assim os olhos do Senhor estavam lá. Você pode esconder isso do seu cônjuge, da sua esposa, do seu marido, dos seus amigos, do conselho da igreja, da sua liderança, mas você não pode escolher do Deus vivo, porque diante dos olhos dele todas as coisas estão expostas. Nós precisamos lembrar. O psicólogo Alvin Cooper elencou 3 fatores que contribuem para o que ele chamou de cibersexo: o alcance, o anonimato e a facilidade de acesso. A democratização da internet trouxe muitas coisas boas, mas ela também revelou uma fragilidade do coração de pessoas que são inclinadas à prática de imoralidade sexual. Uma pesquisa feita em 2006 afirmou que 50% dos homens e 20% das mulheres cristãs consomem pornografia semanalmente. Isso significa, irmãos e irmãs, que é possível que em nossas igrejas, e é possível até mesmo em nosso conselho de pastores e ministros, nós temos homens agora, ou mulheres, que estão fazendo do corpo de Cristo o corpo de uma meretriz, que estão usando o membro que Cristo deu para honrar e glorificar, para unir-se a prostitutas, ao homem infiel, e desonrar o seu próprio corpo e desonrar também o corpo de Cristo. Eu queria que você abrisse comigo em 1 Coríntios, capítulo 6. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas elas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Versículo 13. Os alimentos são para o estômago e o estômago é para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto o estômago quanto os alimentos. Mas o nosso corpo não é para a fornicação, não é para a imoralidade, senão para o Senhor. E o Senhor é para o nosso corpo. Pode passar. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Versículo 15. Não sabeis vós que o vosso corpo são membros de Cristo? Tomarei, pois, eu os membros de Cristo e o farei membro de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se junta com a meretriz faz um só corpo com ela? Porque diz: os dois serão uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um em o mesmo Espírito. Verso 18. Fujam da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o próprio corpo. Versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e de que não sois de vós mesmos? Verso 20. Porque fostes comprado por um bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais, o corpo e o espírito, pertencem a Deus. A palavra de Deus é muito clara. A palavra de Deus, o texto que eu acabei de ler, Paulo está tratando com uma igreja que talvez entre todas as igrejas do Novo Testamento é uma das igrejas mais problemáticas. E aqui eu quero consolar você, pastor. Você tem divisão lá? E você às vezes acha que a divisão é culpa da sua inadibilidade de gerir crise? Paulo era o mais habilidoso de todos. E lá também tinha crise e divisão. Você tem problemas com esse tipo de membros na sua igreja local? Paulo também tinha, e Paulo está lidando exatamente com isso. Havia dentro da igreja de Corinto um grande fervor espiritual, havia plena manifestação dos dons, mas havia uma incoerência, porque a plena manifestação dos dons que havia naquela igreja não condizia com a vida dos irmãos. Nós queremos dar plena vazão ao Espírito, amém? Nós queremos usar os dons que Deus nos tem dado para servir a igreja, para edificar a igreja, para fazer com que a igreja cresça, amém? Mas nós precisamos fazer isso
dentro da palavra de Deus, alinhado com o plano de Deus para a nossa vida, meus irmãos. O centro, então, do capítulo é Paulo lidando com a imoralidade sexual dentro da igreja. O parágrafo, se você olhar, gira em torno do verso 18, onde Paulo dá expressamente uma ordem para que os irmãos fujam da impureza. A palavra utilizada para descrever a impureza aqui é uma palavra chamada porneia. Ela tem uma grande gama de significado. Ela pode significar relações sexuais ilícitas, ela pode significar adultério, ela pode significar fornicação, ela pode significar práticas homossexuais, até mesmo relações sexuais com animais. Tudo isso está envolvido dentro daquilo que Paulo chama de impureza, de porneia. Portanto, meus irmãos, o chamado para nós não é para resistir. O chamado para nós era fugir de todas essas questões. Não se luta, não se resiste. Contra a impureza sexual se foge. E eu estou pensando num exemplo bíblico bem claro aqui, do Antigo Testamento, um homem chamado José. José não ficou esperando ser tentado e tentando resistir à sua tentação. José, quando percebeu que a situação ia ser complicada, o que é que ele fez? Ele fugiu. Porque ele não quis se colocar em uma situação de risco. Ele não quis arriscar a sua pureza sexual. Se você olhar comigo para o verso 13, o apóstolo Paulo fala que o nosso corpo é para o Senhor, e o Senhor é para o nosso corpo. E essa é uma das coisas pelas quais vocês, eu, todo crente, não deve estar envolvido em imoralidade sexual, porque o nosso corpo foi criado para o Senhor. Muitas vezes nós na igreja temos uma ideia um pouco platônica a respeito do corpo do Senhor. O platonismo era aquela filosofia que valorizava as coisas espirituais em detrimento das coisas materiais. Então nós temos a ideia, a tentação, a inclinação de achar que somente o espiritual é que importa. Mas o ponto aqui que Paulo está mostrando é que o nosso corpo, ele é algo importante. E a prova que o nosso corpo é importante é que o Senhor Jesus, quando ele foi morto e sepultado, ele não ressuscitou somente no espírito, mas o seu corpo físico foi ressuscitado, mostrando o valor que tem o nosso corpo. A Bíblia então vai falar que nós fazemos um só corpo com Cristo, e agora nós estamos tão ligados com Cristo, que fazemos parte do corpo cujo ele é a cabeça. Quando nós usamos os membros do nosso corpo para imoralidade sexual, nós estamos profanando o corpo de Cristo. Uma parte do meu ministério esteve ligada a ensino de crianças. E eu sou professor de teologia, mas as perguntas mais difíceis não vêm dos meus alunos, não. As perguntas mais difíceis vêm das crianças. De uma vez uma criança me perguntou se podia orar para o demônio se converter. Para ser mais preciso, ela perguntou para uma irmã, e a irmã veio me perguntar: e aí, pastor, pode ou não orar para o demônio se converter? Aí eu disse: o que é que você acha? Ele disse: eu não sei não. Jesus não morreu por todos, para dar vida por todos, por que então nós não oramos para o demônio se converter? Era muito mais fácil. A gente perdia um tentador e Deus ganhava um ministro de louvor, segundo a biografia não autorizada, né, do Satanás, que ele era ministro de louvor no céu. Mas por que nós não podemos orar para o demônio se converter? Nós lembramos que a redenção, ela envolve a encarnação. Jesus não tomou forma de anjo, ele tomou forma de gente, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele não se fez anjo, se fez carne. Aqui nós temos o profundo valor que Deus dá para o corpo humano. E esse corpo que Deus dá para mim e para você deve ser usado para a glória do nome dEle. Quando nós utilizamos o nosso corpo para praticar imoralidade sexual, nós estamos pervertendo o padrão de Deus, nós estamos ferindo a doutrina bíblica da encarnação. O nosso corpo é para o Senhor, e o Senhor encarnou-se por nós. Amém?
um ponto também importante aqui, meus irmãos, é onde está a desonra do nome de Cristo. Nós também falamos em cristologia, os irmãos que já fizeram seminário vão lembrar disso, que é a doutrina da união mística do crente com Cristo. Que o crente e Jesus estão tão unidos que um está escondido no outro. Você lembra quando Paulo está perseguindo a igreja? E ele sai para matar os cristãos? Jesus aparece para ele e diz assim: Paulo, Paulo, por que você está perseguindo o meu povo? É assim? Jesus disse: Paulo, Paulo, por quê? Me persegues. A ideia é que Jesus está tão escondido no povo, os crentes estão tão unidos com Cristo, que quando persegue um cristão, está perseguindo o próprio Jesus. Agora, se isso é verdade, quando nós usamos dos membros que Cristo nos deu para honrá-lo, nós também estamos desonrando o corpo de Cristo, porque estamos unidos com Ele. Quando você for praticar imoralidade sexual, eu quero que você tenha isso na sua cabeça. Você não está somente desonrando a sua esposa, o seu marido, o seu corpo, a sua igreja. Você também está desonrando a glória de Cristo. Esse é um dos pontos centrais dessa doutrina. Mas não somente esse texto, outros textos bíblicos mostram razões pelas quais os crentes não deveriam praticar imoralidade sexual. A imoralidade destrói a nossa visão sobre o sexo e sobre as mulheres. Muito da impotência que homens e mulheres têm, ou da falta de desejo que tem dentro do contexto do casamento, se dá porque construíram uma visão irreal a respeito do que é o relacionamento sexual. Pornografia não apresenta um sexo real, o romantismo bíblico que um homem e uma mulher devem ter. A pornografia antes apresenta um sexo encenado, editado, um sexo fake, e acaba então por minar a nossa capacidade de relacionamento. A imoralidade sexual destrói também a visão das mulheres e a respeito dos homens. Se um homem, uma mulher é exposto frequentemente a material pornográfico, a tendência é que ele se torne cada vez mais insatisfeito com a sua esposa. A tendência é que ela se torne cada vez mais insatisfeita com o seu marido, porque a visão que ela vai construindo da realidade, do sexo, é uma visão irreal. Portanto, nós não podemos ser deturpados nisso. A teologia bíblica do sexo é uma bênção, meus irmãos. O sexo dentro do casamento é uma dádiva dada por Deus, é algo apresentado como bom. Nós temos um livro inteiro na Escritura que fala sobre a relação do homem e da mulher. O livro de Cantares, o livro dos Cânticos dos Cânticos. Deus deu aquele livro para nos ensinar o romantismo bíblico. Pastor, pense em fazer uma série sobre Cantares, expor verso por verso, explicando para a igreja, principalmente no departamento de casais. Cuidado para fazer isso com os jovens, tá bom? Eles vão se acender um fogo que não vão poder apagar. Vamos para 1 Coríntios 7, versículo 3 e 4. 1 Coríntios 7, versículo 3 e 4. Diz assim: o marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. Versículo 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. A ideia aqui, meus irmãos, é que a lógica bíblica do serviço também está envolvida no sexo. O mundo, aqueles que consomem imoralidade sexual, pornografia e coisas nesse sentido, eles tendem a ir ao sexo buscando satisfação pessoal. A ótica bíblica é a ótica do serviço. Ao fazer sexo dentro dos padrões de Deus estabelecidos para o casamento, eu busco a satisfação do outro e não a minha própria. E por buscar a satisfação do outro, eu me adequo no plano de Deus, e quanto mais eu me adequo no plano de Deus, mais feliz eu sou. Amém? O sexo é uma bênção dentro do casamento, dentro dos padrões estabelecidos por Deus. Agora, as pessoas que estão envolvidas em imoralidade sexual, elas têm uma visão fantasiosa do sexo. Um usuário de pornografia certa vez comentou: agora eu tenho uma visão corrompida do sexo. Uma visão que não combina com a visão bíblica. O sexo se tornou uma coisa suja para mim, e não um presente bom do Deus gracioso. Muito do medo, da vergonha,
ou da vulgaridade, como nós tratamos o sexo, se dá porque nós somos criados sendo expostos a materiais que deturpam o plano de Deus para a sexualidade bíblica. É difícil você ver alguém tratando sobre sexualidade de forma séria. Sempre tem alguém que trata de tom meio jocoso, de tom meio vulgar, com palavras baixas, desonrando também a palavra de Deus, a postura de um líder cristão. E vocês devem saber quem eu estou falando aqui, tá bom? E coisas nesse sentido. A gente precisa ter cuidado. O sexo é uma coisa boa, é abençoada e deve ser tratado também biblicamente. A imoralidade sexual, ela escraviza a pessoa. A pessoa que está envolvida nesse tipo de pecado, ela começa a planejar toda a sua vida em função do consumo ou da prática. E dificilmente o pecado da imoralidade sexual caminha sozinho. Muitas vezes ele vem com ele junto à mentira, junto com ele a soberba, a luxúria, a autossatisfação, o egoísmo. E assim você vai vivendo como o salmista avisou, em um abismo que chama a outro abismo, até que você se distancie plenamente do plano de Deus. A imoralidade vai corromper o seu caráter. A pessoa que comete imoralidade, ela está bem mais aberta a qualquer outro tipo de pecado. Preguiça, gula, irreverência, soberba, todas elas acabam por absorver a pessoa que está envolta em imoralidade sexual. Agora, um dos pontos mais sérios aqui para nós: a imoralidade sexual, ela mina o serviço na igreja local. Portanto, ela não é um pecado somente contra Deus, contra você, contra o seu cônjuge. A imoralidade sexual é também um pecado contra a sua igreja local. E se você é obreiro, contra o povo que Deus lhe confiou. Veja, uma pessoa que está envolvida em imoralidade sexual, ela gasta a sua energia, gasta o seu dinheiro, gasta a sua força pecando contra o Deus vivo. Aquilo que ela poderia gastar servindo a igreja, se preparando, visitando, orando, amando, ela entrega a si mesmo em busca da autogratificação. Por isso que nós precisamos tirar essa desgraça do nosso meio. Um ponto também importante que a imoralidade sexual ela traz para a gente, ela mina o serviço quando nós estamos em prática de imoralidade sexual. Natural que a pessoa fica com vergonha, ela se distancia de Deus, e a graça que Deus providencia por meio do devocional, por meio da leitura bíblica, para a pregação, para o ensino, para o planejamento, ela é minada. E você começa a se tornar uma pessoa mais seca, uma pessoa menos ungida, menos capacitada, menos revestida de poder espiritual. Ela suga de você a capacidade de perceber o amor de Deus derramado sobre a sua vida. A imoralidade sexual, em sua versão mais perigosa, ela não somente lhe afasta de si mesmo, lhe afasta da igreja, lhe afasta da sua esposa, dos seus filhos, do seu marido, ela lhe afasta do Deus vivo, Criador do céu e da terra. Provérbios, capítulo 5, vai comigo para Provérbios 5. A gente vai ler aqui, a gente vai olhar, e aí, nessa, se você puder ter sua Bíblia aberta, vai ajudar você a ver, mas eu não vou ler os textos todos, porque o plano é ir até o versículo 20, mas você pode olhar aí, e eu vou falando mais ou menos aqui o resumo dos versículos que eu fiz. Provérbios 5, nós vemos que o caminho da imoralidade sexual nos conduz à morte, versículo 3 até o versículo 6. Versículo 3 até o versículo 6. Porque o lábio da mulher estranha destila favos de mel. E com isso aqui, meus irmãos, eu quero ser honesto com vocês. Há um certo segundo, um certo momento fugaz em que o pecado parece atraente, em que o pecado traz algum tipo de gratificação, em que o pecado traz algum tipo de conforto, traz algum tipo de riso, de prazer, mas é somente no começo. Ele destila favos de mel. A ideia é que não são nem porções completas, mas são gotas ínfimas de prazer, e o seu paladar é mais suave do que o do azeite. Agora veja o versículo 4. Mas o fim é amargoso, como um absinto, agudo como uma espada de 2 gumes. Versículo 5. Os pés descem para a morte, e os seus passos estão impregnados do inferno. Verso 6. Para que não ponderes o caminho da vida, e as suas andanças são errantes, jamais os conhecerá. O texto bíblico está dizendo, em sua sabedoria, que aquele que pratica a imoralidade sexual, que se entrega
a mulher, e pensando no contexto das irmãs, ao homem infiel, está caminhando, rumando à sua própria morte. O caminho da imoralidade sexual também desperdiça o seu tempo, a sua energia e o seu dinheiro, versículo 7 ao versículo 11. O versículo 12 ao versículo 14 fala que o caminho da imoralidade sexual, ele conduz ao remorso e à vergonha. Você se sente sujo, você não tem mais a capacidade de chegar diante de Deus e abrir o seu coração, porque você passa a ter vergonha. O caminho da imoralidade sexual é um pecado contra o seu cônjuge, verso 15 ao versículo 20. E o pior de tudo, meus irmãos, o caminho da imoralidade sexual, ele conduz ao juízo, pois esta é uma completa desobediência a Deus, está encoberta aos seus olhos. Um ponto curioso é que pessoas que consomem pornografia ou que estão envoltas em imoralidade sexual, de todos aqueles tipos que eu falei, elas costumam falar que buscam isso para se livrar do tédio, para se livrar da solidão. Elas fazem isso porque têm oportunidades, elas fazem isso para lidar com o estresse, porque estão cansadas, porque se sentem rejeitadas pela sociedade. Dessa forma, elas costumam dizer que quando estão estressadas, utilizam do pecado para se acalmar. Elas entendem que quando estão entediadas, utilizam do pecado para se entreter. Elas dizem que quando estão tristes, utilizam-se do pecado para se alegrar e acabam desenvolvendo uma relação muito maior do que com prazer. O meu ponto é dizer que nenhuma dessas razões explica genuinamente o pecado. Se você voltar comigo para Marcos capítulo 7, versículo 21, nós vamos ver onde é que está a raiz desse pecado. A raiz não é o tédio, não é a rejeição, não é o estresse, não é o cansaço. A raiz do pecado é o coração rebelde à palavra de Deus. De onde vem a maldade? Marcos capítulo 7, 21 diz que é porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, verso 22. Os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfema, a soberba e a loucura. Mateus 15, 19, esse livro que tem um dos nomes mais bonitos de toda a Bíblia. Mateus capítulo 15, versículo 19. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultério, fornicação, furtos, falso testemunho e blasfema. Você que diz para mim, ou que diz para si mesmo, que está envolto em imoralidade sexual por causa do tédio, por causa de algum fato que aconteceu no seu passado, por causa da oportunidade, por causa do entretenimento, por causa da solidão, você está se enganando. De onde é que vem? A Bíblia diz, o manual que explica o homem para nós, diz que vem do coração. Nós não podemos justificar os nossos pecados culpando alguém, culpando qualquer circunstância. É necessário que nós assumamos a nossa responsabilidade. Tiago capítulo 1, versículo 13. Tiago capítulo 1, versículo 13. Diz assim: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Deus a ninguém mesmo tenta. Versículo 14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado por quem? Sua própria consciência. Quer dizer então que o que me faz pecar não é a solidão, não é o tédio. Sabe o que significa isso no grego? Cada um é engodado pela sua própria consciência. Sabe o que significa no grego? A mesma coisa. É claro o texto bíblico. Assuma a responsabilidade sobre o seu erro. Mas aí, pastor, já estou me sentindo aqui culpado. Estou me sentindo aqui desesperado. Eu já entendi que isso é pecado. Eu já entendi que a responsabilidade é minha. Eu já entendi que eu não posso culpar terceiros. Eu já entendi que eu preciso assumir o meu compromisso diante de Deus. Agora, quais as ferramentas que Deus me dá para vencer esse pecado? E aí eu quero olhar com vocês agora o exemplo de Cristo, meus irmãos. Eu quero lhe convidar a ir para a cruz. E quero convidar você aos pés da cruz a abandonar essa prática e a viver uma vida que honra a Deus também através da pureza sexual. 1 João capítulo 5, versículo 3 até o versículo 5.
Porque este é o amor de Deus, que guardem os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Meus irmãos, aqui nós entramos na esfera do amor. Por muitas vezes eu ensinei sobre pureza sexual, falando somente de legalismo. Mas agora eu quero mostrar para você um caminho diferente. Talvez que você busca, que está envolto nessa prática, que está dando ouvido à voz da mulher infiel, do homem infiel, está buscando ser amado, está buscando prazer, está buscando substituir o lugar que é somente de Deus. Eu quero dizer para você não a respeito do pode ou não pode, mas eu quero falar de um amor. Eu quero lhe convidar nessa noite a encontrar um amor maior do que o sexo. Eu quero convidar você a encontrar um prazer maior do que a autossatisfação. Eu quero convidar você a encontrar a maior de todas as belezas, a delícia de todas as delícias, a presença do Deus vivo, o amor de Cristo derramado no Evangelho. Abrace Jesus, ame a Cristo e assim obedecê-lo não será penoso. E a se fugir da impureza, do adultério, da fornicação, não será penoso, porque aquele que ama a Cristo, aquele que tem paixão, que está ardente por Jesus, ele sente prazer em obedecê-lo. O texto segue no versículo 4 dizendo que aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E a nossa vitória é essa, a nossa vitória é a nossa fé. Aquele que ama a Deus tem poder para vencer a imoralidade sexual. Aquele que ama a Deus tem poder para se libertar da mulher infiel, do homem infiel. Aquele que ama a Deus tem poder para se libertar de todo tipo de prática que desonra o nome de Cristo. Porque nós temos a fé. Quando nós cremos que Jesus é realmente o Filho de Deus e abraçamos essa verdade com toda convicção, para nós então não será penoso renunciar a prazeres transitórios, porque nós sabemos que em troca desses prazeres transitórios há uma glória que será revelada para nós. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E isso não é um carro melhor, isso não é uma viagem para Maldivas, sei nem falar o nome desse negócio. Para Canoa Quebrada, vai. É mais fácil. Não é uma promoção no seu emprego. O que olho nenhum viu, o que ouvido nenhum ouviu, fala do céu. Fala do encontro majestoso com o precioso das nossas almas. Fala do encontro precioso com Jesus exaltado, com o Senhor revestido de majestade e de glória. O problema, meus irmãos, é que muitas vezes nós tentamos encontrar vitória nos nossos próprios esforços. Contudo, o texto bíblico nos orienta que devemos olhar para Cristo e receber dele perdão e graça para vencer a imoralidade. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, vocês foram resgatados das vãs maneiras de viver por causa da tradição que receberam dos vossos pais. Jesus nos resgatou com seu próprio sangue das vãs maneiras que nós tínhamos de viver, dos pecados, da imoralidade sexual, da fornicação, do adultério, de todas essas coisas. Hebreus capítulo 11, versículo 25. Eu já estou acabando. Escolhendo antes ser maltratado como povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Aqui ele está falando da galeria dos heróis da fé, e ele está falando que os heróis da fé tiveram uma difícil escolha diante de si mesmo. Eles tinham duas opções: ou negavam a sua fé e tinham mais um pouco de conforto na terra, ou então eles escolhiam ser maltratados aqui na terra para serem bem tratados lá na glória. E eles não pensaram duas vezes. Por causa da fé que eles tinham, eles escolheram ser fiel a Deus, ainda que isso custasse a mortificação do seu próprio corpo. Salmo de número 16, versículo 11. Esse é um dos meus preferidos, meus irmãos. Far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença, o quê? Fartura de alegria.
e na tua mão direita há delícias perpétuas. Eis a razão, meus irmãos, porque ler a Bíblia não é enfadonho. Eis a razão porque o culto não é enfadonho. Deixa eu puxar o peixe para mim. Eis a razão porque teologia é algo tão encantador. Porque ela nos revela a majestade e a glória de Deus. E na presença dEle, nós somos consumidos por delícias perpétuas. Fartura de alegria, gozo, vitalidade espiritual. Você quer prazer genuíno? Não é o ápice do sexo. O prazer genuíno é o ápice da presença de Deus. Jesus nos visitando e nos alimentando por sua palavra. A pergunta que temos de nós então, diante de nós é o seguinte: como a fé em Jesus nos ajuda a vencer a imoralidade sexual? A fé em Jesus nos mostra que além das falsas promessas da imoralidade sexual, ela nos faz ver dizendo: venha, que em Cristo você encontrará um prazer maior, mais genuíno, um prazer perene, um prazer que não é construído em uma cisterna rota, incapaz de reter água. Antes é uma cisterna reta, perene, sem furo. Aliás, a fonte de água viva. Jesus é a maior fonte de prazer da vida do cristão. Assim, o cristão facilmente escolherá amar a Deus, amar o seu próximo, honrando e vivendo a vida de pureza sexual. Amém? Eu gostaria então de ter um momento de oração, de contrição com os irmãos. E eu queria fazer essa oração, não com as minhas palavras, irmãos, mas eu queria que a pauta da nossa oração fosse apresentada pelo Salmo de número 51. Você pode abrir sua Bíblia lá comigo, por favor? Salmo de número 51. Os irmãos sabem o contexto do Salmo. Davi havia voltado da guerra, ele viu Betseba, ele fornicou com Betseba, ele adulterou com Betseba, ela ficou grávida. Então ele mandou trazer seu marido, mas seu marido era um homem fiel e justo. E sabendo que os seus companheiros estavam na guerra, preferiu dormir no chão do palácio, ali na grama, no jardim, ao deitar com a sua mulher. Davi, portanto, mandou à frente de batalha para que ele morresse. Morto, então, ele foi confrontado pelo próprio Deus. E então ele percebeu que ele estava errado. Eu não vim aqui querer colocar um fardo nas suas costas. A sua consciência já faz isso. O Espírito Santo já tem incomodado você. O que eu vim aqui foi convidar você ao arrependimento, à mudança, ao abandono dessa prática, a um grito de socorro, a buscar ajuda, a buscar acompanhamento pastoral, a buscar a confissão. Mas tudo isso começa com um quebrantamento diante do Senhor. Por isso, então, eu gostaria de ler e orar o Salmo de número 51. Então, se você quiser acompanhar, eu quero fazer essa oração junto com os irmãos. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do teu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes reconhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto do meu pecado, apaga todas as minhas transgressões. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem retire o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus,
Deus da minha salvação, e a minha língua exultará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprases em sacrifício, do contrário, eu te darias. Não te agrada de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a ti, Senhor, são espíritos quebrantados, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua vontade, edifica os muros de Jerusalém, então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas, e sobre o teu altar oferecerão novilhos. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.